Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClass, voltamos agora em definitivo para a nossa live. Hoje um convidado mais do que especial, o professor João Paulo Medina, presidente e fundador da Universidade do Futebol, uma enciclopédia praticamente desse esporte que a gente tanto ama. Alô, alô a todos que vão entrando, assim que o professor Medina enviar a solicitação de participação, vamos colocá-lo ao vivo aqui na página do FuteClass para vocês. Vai ser uma live de muito conteúdo, de muito aprendizado. O FuteClass aproveitando esse momento de quarentena para também ser um momento de reflexão, um momento de estudo, um momento de aprendizado. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão entrando. Assim que o professor Medina enviar a sua solicitação, a gente vai colocá-lo ao vivo. Todos pela audiência que vão chegando, uma boa tarde. Vamos colocar o professor ao vivo aqui na página do FuteClass conosco. Boa tarde, professor. Boa tarde, Caio. Prazer aí estar falando com você, com o pessoal aí que te acompanha. Boa tarde, muito obrigado, professor. O senhor que é uma referência enorme para todos nós, uma enciclopédia aí do futebol, faz um trabalho muito bonito à frente da Universidade do Futebol, tem uma vida inteira dentro desse esporte que a gente tanto ama, né, contribuindo com conhecimento, com conteúdo sério. Então, nessa agenda tão atarefada sua, muito obrigado por tirar um tempinho para bater esse papo conosco. Obrigado pelo convite, Caio. É um prazer aí estar atendendo essa sua solicitação e fazer aquilo que a gente gosta, né? Debater futebol e curtir o futebol. Agora, mais debater do que assistir, né? Estamos É, matando aí só as saudades de jogos antigos, que tem sido uma experiência também incrível aí, acho que para todo mundo, né? É o que nos resta. verdade. É um momento também de reflexão, né? Aproveitar a quarentena para a gente pensar, refletir sobre vários aspectos e até mesmo estudar. Professor, então vamos lá. Nosso tempo é curto. Eu separei algumas pautas com muito carinho aqui para a gente debater. Acho que são assuntos relevantes aí para o nosso futebol. Quando a gente fala em gestão esportiva, né? O senhor bate muito na tecla da importância de liderança, mas a gente fala em gestão esportiva muitas vezes sobre um viés puramente administrativo, né? A gente esquece que da questão da gestão de pessoas e de atribuir ela, às vezes, exclusivamente ao treinador, mas tem outros agentes do futebol que são importantes nesse processo de gestão de pessoas, como o dirigente esportivo, o capitão da equipe, os jogadores veteranos do elenco, né, e também até os empresários do futebol. Como que você vê esses outros atores do futebol inseridos nesse ambiente de gestão esportiva no tocante à gestão de pessoas? Essa é uma pergunta do Pedro Botelho, que é um colaborador nosso aqui. Então, o Caio, Pedro e aqueles que estão acompanhando essa live, esse tema realmente é bem interessante porque ele nos permite assim fazer. Eu considero assim, não gosto de separar muito a gestão esportiva, da governança, da gestão técnica propriamente dita, né? Mas eu entendo assim o universo do futebol, esse lá do alto rendimento, e particularmente a instituição que faz a gestão do futebol, que são as confederações, as federações, as ligas, mas basicamente o clube, a gente tem que considerar três dimensões, né? A dimensão técnica, propriamente dito, né? Que é aquela atividade fim do clube de futebol, né? A atividade e as atividades meio, né? Que aí são todas as atividades administrativas, tal. Mas dentro das três dimensões eu costumo colocar uma que muitas vezes ou algumas vezes pelo menos é mal compreendida, né? Mas tem a dimensão técnica, a dimensão administrativa e a dimensão política, né? Eu acho que é muito importante, seja qual for a nossa inserção no futebol, que a gente perceba essas três dimensões, né? Porque as três são fundamentais, né? E se a gente não tiver um olhar integrado dessas três dimensões, a gente tem a chance de não perceber como é que as coisas acontecem no futebol.
né? Eu prego muito, brinco muito assim, né, que as estruturas dos clubes de futebol, elas assim, do executivo, né, dos executivos contratados para baixo, ela tende a ser profissional, né? E do executivo para cima, que são as pessoas que mandam, né, que têm o poder e que fazem a política do clube, são amadores, né? Eles nem podem, né? Agora que recentemente tem se mudado um pouco essa configuração, mas um dirigente estatutário ele não pode nem receber, né? Então, se ele não pode receber, ele tem que, ou é muito rico, né? Ou ele tem que trabalhar para ganhar o seu O sustento seu sustento. e nas horas vagas ele se dedicar ao clube, ou senão ele quebra o negócio dele também, né? Se ele não fizer assim. Então é um paradoxo, né, que em pleno 2020 a gente ainda conviva com esse ambiente, né, de pouco profissionalismo, né? Não estou fazendo críticas aos dirigentes estatutários, mas apenas constatando uma realidade que dificulta uma governança, né, no clube. Mas voltando à questão mais específica sua, realmente, dentro dessas três dimensões, você lida com gestão de pessoas, né? Tanto na dimensão técnica, quanto na dimensão administrativa e na dimensão política, né? Na verdade, a nossa vida é um conjunto de relações entre as pessoas, né? Então, a gestão de pessoas, ela permeia tudo, né? Tudo, toda a governança, as questões de gestão administrativa e a própria gestão técnica, né? Que é aquela gestão, vamos dizer, mais ligada à atividade fim do futebol, que é o jogo, né? Tudo gira em torno do jogo, né? Então, acho fundamental mesmo, Caio, essa dimensão, né? Essa que você chama de gestão de pessoas, mas eu gostaria de destacar que ela permeia todas essas dimensões e por ela é que passa os problemas e as soluções. Maravilha, professor. Professor, agora tem se discutido, né, em virtude da pandemia, a questão financeira do futebol. E essa semana foi noticiado a possibilidade já avançada de venda dos direitos de transmissão de televisão do Campeonato Brasileiro para fora do país. Uhum. Atualmente, alguns países já transmitem, mas pela notícia que eu tenho, o senhor pode confirmar, normalmente são em televisões alternativas. Obviamente tem a questão do fuso horário e às vezes nem transmite ao vivo, às vezes transmite só um reprise. Por que o senhor acha que o público europeu não tem essa ânsia de assistir um país que é 5 vezes campeão do mundo, um país que tem toda uma história no futebol, vários atletas, né, exportados? Você acha que essa venda é benéfica e você acha que vai ter público para nos assistir? Pois é, Caio, você levanta um ponto assim, fundamental, né, que daria para a gente ficar falando um bom tempo sobre isso, né? Primeiro, sobre a atratividade do futebol brasileiro, né? A Universidade de Futebol vem há muito tempo, né, há quase 17 anos, aí, batendo nessa tecla que a gente reconhece o enorme potencial do futebol brasileiro. Mas a gente não pode ficar preso, né, a conquistas do passado, né? Nós fomos e somos respeitados ainda no mundo inteiro, até determinado ponto, pelo que nós conquistamos, pela nossa história. O Brasil, o que tem para comemorar são realmente esses 5 títulos mundiais, né, que nenhum país do mundo ainda nos alcançou, né? E também que a gente, talvez não, a gente é o único país, né, o Brasil é o único país que participou de todas as Copas do Mundo, né? Mas tirando isso, eu acho que já não tem mais nada para comemorar, tá? A gente não tem o maior número de praticantes de futebol, né, no mundo. Se você fizer uma correlação entre a tua população, a nossa população e os atletas que a gente produz, né, a gente não tem mais isso, né? A gente não é o país que mais leva público aos estádios, né? Até assim, muitos se sentem até humilhados, né, em perceber
né, em constatar, melhor dizendo, através dos números, das estatísticas, que os Estados Unidos levam mais gente para ver soccer do que o Brasil, né? Claro que recentemente houve uma melhora, né, nesses números, né? Mas a gente perde para a segunda divisão do campeonato inglês, né? Enfim, muitos países sem a tradição que tem o Brasil já conseguem fazer mais, né, do que o Brasil, né? Sem dizer questão de governança, né, dos modelos de governança que tem em vários países, não só os europeus, mas países também, vamos dizer assim, secundários no cenário do futebol, né? Tem modelos de governança mais adequados. E o pior, né, é a qualidade, né, a qualidade do futebol brasileiro, entrando na questão que você toca de atratividade, né, do futebol brasileiro, né? Claro que a gente é sempre regido pelo poder econômico, né? O Brasil, embora tenha aí as maiores economias do mundo, né, não pode ser considerado um país desenvolvido, né? É um país em desenvolvimento e que sofre assim, os percalços das regras do jogo do capitalismo mundial, né? Quem tem mais dinheiro leva vantagem, né? Então, eu achei até divertido uma época há um pouco tempo, aí, há uns 3, 4 anos, a gente estava perdendo muito jogador para a Europa e não havia assim, nenhuma reação, né, de depoimentos do pessoal na Europa. Mas foi só a China entrar lá na Europa e levar os melhores jogadores da Europa. Houve uma grita para mudar a legislação, para regular a coisa, tal. Então é muito interessante, né, Caio? Quando é do interesse próprio, né, a reação é uma, né? Quando não toca no teu interesse, a reação é outra, né? Então, realmente, o futebol brasileiro hoje não tem a maior atratividade comparado a outros países que têm, né, uma organização, uma estrutura, mais recursos financeiros, né, mais organização para poder fazer realmente um espetáculo e fazer negócios, né, e vender o seu produto para o mundo inteiro de uma forma melhor, né? Nós não temos capacidade para fazer isso? A gente tem, né? Mas precisa fazer, né? A gente sabe de um monte de coisa que está errada no Brasil e que a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz por uma série de outras razões que talvez durante a nossa conversa a gente possa aprofundar. Verdade. Professor, vou aproveitar aqui para dar um abraço no Eduardo Oliveira, que está nos assistindo, o treinador do Sub-20 do Fluminense, que inclusive é o nosso convidado aqui de quarta-feira. E também no Leonardo Barbosa, diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, tem feito um grande trabalho aqui à frente da entidade, principalmente nesse período conturbado de coronavírus aí, está segurando uma bronca enorme. Professor, vamos lá. A outra medida que a FIFA tem discutido agora com relação a auxílio dos clubes por causa da crise financeira que o futebol vai adentrar é a volta do TPO, né? A possibilidade de você ceder direitos econômicos dos atletas para terceiros que não sejam o clube ou o próprio atleta, ou seja, aquilo que a gente via antes de 2015, que foi quando a FIFA proibiu de um investidor, de uma empresa que não está sob o guarda-chuva da FIFA, poder comprar um percentual desse direito econômico. Como que o senhor vê isso? Porque alguns intermediários apontam que a FIFA proibiu isso na época, porque como tinha muitos investidores no Brasil e no mercado latino, ficou mais caro o europeu conseguir contratar o jogador daqui, porque a partir daquele momento ele tinha alguém para bancar isso aqui. E no momento que a FIFA proibiu esse investimento de terceiros, o brasileiro ficou de mãos atadas e teve que retornar a vender em maior escala. E como que o senhor analisa essa possível volta do TPO ao futebol? Então, eu não sou exatamente um especialista nesse assunto. A gente acompanha e tem noções assim básicas, genéricas, né? Mas quando se fala sobre este intermediário, né, que é o empresário, que sempre, a partir da Lei Pelé, né,
em 1998, né, se não me engano, Isso. surgiu, houve uma grita grande, porque o jogador que, vamos dizer assim, tinha, através da lei do passe, pertencia ao clube, ele precisava realmente se liberar, né? Tem muita gente, ainda eu ouço, ainda muitos críticos da Lei Pelé, dizendo que a Lei Pelé acabou com o futebol, né? Vi isso já, e você também deve ter ouvido muito É, esse depoimento, que é um completo absurdo dizer é isso, né? completo. Agora, o que que aconteceu? Na medida em que liberou, eu ainda digo que é absurdo, porque eu senti e presenciei até muitos dirigentes acabarem com a carreira de jogadores de futebol, porque eles tinham passe, né, preso ao clube, e aí o jogador tinha que se submeter totalmente aos interesses do dirigente, e ai dele se não concordasse, né, com as condições que eram impostas. Então, realmente, isso precisava acabar. O que aconteceu é que acabou com essa instituição, mas, ao mesmo tempo, não se regulamentou a atividade do empresarial, né? Então, de certa forma, saiu-se de um problema e entramos em outro, né? Na medida em que, não havendo a correta regulamentação, realmente ficou um balaio de gato essa história, né? A gente também presenciou aí na prática, na vivência que a gente tem aí com os clubes, né? E a relação até de gestão do próprio futebol ficou muito difícil, né? Porque sem regulamentação e com, às vezes, jogadores, né? Assim, com dois, três empresários, né? Representantes, né? Enchendo, né? Às vezes a cabeça do atleta, né? Imagina o trabalho de um treinador, né? Que antes era fazer a gestão ali no interior do clube, né? Agora não, agora a gestão ela É, extrapola, né? Ele tem que administrar, vamos dizer assim, fazer a gestão de pessoas, como você disse numa das suas perguntas, né? O treinador tem que fazer a gestão do seu grupo, mas com N outros fatores que hoje interferem nessas relações, né? Fazendo com que o atleta também perca aquele vínculo que existia, né? Que isso é também motivo de muito saudosista, né? Falar que antigamente o jogador vestia a camisa, suava a camisa, morria por causa da camisa, agora não. Mas tudo isso eu acho coisas que a gente tem que analisar como históricas. Hoje o futebol é diferente, né? E ele tem as belezas né, que tem o futebol moderno, né? Muitos criticam muito de forma saudosista, e eu gosto muito do futebol atualmente, né? Eu até tenho alguns questionamentos aí desse saudosismo aí, embora eu tenha tudo para ser saudosista também, pela minha idade, né? Mas não, eu sempre curti o futebol, e o futebol hoje ele é diferente, né? Goste ou não, ele é diferente. Eu vejo beleza, né? E coisas assim muito especiais no futebol de hoje, né? Até na questão técnica mesmo, né? Que é um ponto que se discute muito, né? E hoje você vê coisas maravilhosas no plano técnico sendo feito dentro de campo que talvez algumas nem se fizesse, né? Outro dia mesmo estava vendo aí um apanhado de dribles, né? De jogadores, dribles que eu nunca tinha visto há 30, 40 anos atrás, né, e numa dificuldade muito maior, porque muito a maior. preparação dos atletas hoje é muito mais aprimorada, então a velocidade ela é maior, os espaços são menores, né? Então tudo isso sendo analisado e vendo o que alguns jogadores conseguem fazer hoje não mais só tecnicamente, individualmente, mas coletivamente, porque o futebol evoluiu muito. No outro dia, eu estava assistindo, até recomendei para alguns amigos e recomendo aí para você e para aqueles que estão nos acompanhando, né? Eu vi a final da Copa de 1958, né? Brasil e Suécia, né? Mas é uma coisa incrível, né? Você analisar
E na época, eu tinha 10 anos na época e tinha tido uma experiência do jogo completamente diferente de ver agora, né? Parece Mas outro esporte, né? então, parece, mas com a mesma beleza, né? Com a mesma com o mesmo, né, encantamento que causa em qualquer época aqueles que têm paixão pelo futebol. Mas só Uhum. finalizando a resposta à tua pergunta, então veja, eu acho que a questão do TPO, né, é uma questão que depende muito de regulamentação, né? Eu acho que regulando, se a gente vive no mundo capitalista, ele é norteado pelos interesses financeiros. O futebol é um espetáculo é, é, empresarial, comercial, né? Então é assim que a gente tem que lidar com a coisa. E desta forma é preciso que a gente regulamente para que todas as partes envolvidas, o próprio empresário, né? Acho que o empresário, eu conheço alguns empresários, alguns bandidos e alguns muito bons, né? Muito bons, Uhum. né? Que ajudam até o atleta, né? Orientam seus atletas, capacitam seus atletas, né? E é justo que ele fazendo esse trabalho de prospecção aqui e ali, ele tem uma participação nas negociações, né? Agora, o que tem que ser preservado é a qualidade do espetáculo, é a qualidade do jogo, é a qualidade do futebol, né? Isso é que une todos, né? Enquanto a gente tiver público, gente interessada, torcedor, apaixonado pelo futebol, isso se torna um grande negócio. E nada errado nisso, mas é preciso você fazer uma boa gestão. E no caso do TPO, eu acho que é mesmo questão de regulamentação para que as partes envolvidas, todas elas, sejam beneficiadas e, no fim das contas, quem seja beneficiado mesmo seja o futebol. Interessante. Professor, o senhor tocou nessa questão de empresários aí, é um assunto que eu tenho discutido muito anteriormente nas lives, a gente fez com o Ricardo Drubsky, com o Zé Ricardo, Jair Ventura, ontem eu fiz com o zagueiro Léo do Cruzeiro. É, alguns treinadores afirmam que perderam um pouco do espaço no vestiário, porque até eu estava lendo um livro, o Harry Redknapp, que é um treinador inglês, falando que antigamente os atletas, quando tinham alguma dúvida, pô, professor, por que eu não estou jogando, por que eu não estou sendo escalado, ele procurava o treinador, né, para perguntar, para ter uma conversa saudável, e hoje não. Uhum. Hoje os atletas preferem procurar o empresário vai ligar para o diretor do clube vai pressionar o treinador. E o Alex Ferguson também é um cara que no livro dele detona os intermediários. Ele fala que pegou horror a eles porque a maioria não faz nada além de transformar o atleta em mercadoria e afirma que é um absurdo eles se colocarem entre ele e o atleta, porque ele quer ter uma proximidade com o atleta, uma relação próxima, uma relação de amizade. E também complementa dizendo que eles não têm a maioria não tem capacidade, qualidade nenhuma, a não ser cair nas graças do atleta e da família do atleta, né? Você acha Uhum. também que realmente ficou mais dificultada essa relação, essa gestão de pessoas entre treinador e atleta, pela figura do empresário ter uma ascensão muito grande? Concordo, sim, com esse raciocínio, sim. Hoje, ser treinador, e eu digo isso, eu dou aula na licença A lá da CBF Academy, né? E eu falo isso para os treinadores, né? Eles são verdadeiros heróis. Ser treinador hoje é muito mais difícil do que anteriormente, né? Porque, por caso, por exemplo, assim, bem oportuno é isso que você acaba de dizer, né? E o Alex Ferguson tem muita razão, porque quando você tem assim a intermediação de pessoas que não estão preparadas, esses empresários que só pensam nos recursos financeiros, né? Não pensam na saúde da própria cadeia produtiva, né? E tem muitos, infelizmente, assim, não há como você se opor a essas pessoas, a esses empresários, né? Mas eu volto a dizer, tem também aqueles que têm consciência, que têm bom senso, que têm... E, às vezes, eles ajudam dentro do processo. Agora, de forma geral, está muito difícil ser treinador de futebol,
por essa razão, né? É muito, muito interesse, né? E eu vejo assim, aí o que eu vejo como a única saída é os treinadores também estarem cada vez mais preparados para não só a gente se queixar dessa realidade, mas se preparar para poder blindar, vamos dizer assim, o vestiário dessas influências externas, porque não é só o empresário também, né? É o É, torcedor, né? Que cada vez exige mais, tem torcedor de todo tipo também, né? Tem aqueles que invadem centro de treinamento, né? Tem aquele, e daí se culpabiliza ou se penaliza a torcida, toda a torcida organizada, e não é isso também não é verdadeiro, né? Eu conheço movimentos de torcidas organizadas que fazem trabalhos sociais, que ajudam a comunidade, que tem de tudo isso. A gente tem que ter o discernimento para distinguir, né? Aqueles baderneiros, bagunceiros, violentos, têm que ser detectados, tem que ser também, como se fez na Inglaterra. A Inglaterra deu um exemplo para o mundo, né, de que é possível você fazer a gestão dessas pessoas que não querem o futebol, né? Não é, a preocupação deles não é expressar sua paixão pelo futebol, mas uma outra coisa qualquer, menos isso, né? Então isso tem que ser, mas eu concordo, né, com essa dificuldade que é ser treinador hoje. Então, qual seria o antídoto? É fazer como alguns treinadores que eu conheço, alguns não muitos, mas que tentam blindar o trabalho, né, em torno do, do objetivo que eles têm traçados, né? E aí um treinador com boa liderança, ele consegue disciplinar, inclusive, esse tipo de empresário, né? Que atrapalha, às vezes, a qualidade do trabalho, porque dispersa, né, o foco em cima das metas de rendimento, de resultado, que são tratados, que são traçados, melhor dizendo, por todos os clubes que buscam, né, essa alta competitividade, os títulos, os resultados, as vitórias, enfim. legal. Professor, eu estava conversando outro dia com o Adilson Batista, que saiu há pouco do Cruzeiro, e ele estava reclamando muito do nível de jornalismo esportivo nosso, principalmente nas coletivas de imprensa. Ele disse nas palavras dele que as perguntas são muito ruins e acaba que o debate fica muito raso. A gente sabe que não dá para generalizar, tem ótimos jornalistas. Semana que vem mesmo vou receber nosso amigo em comum, Marcel Capretes, que é fora da curva. Mas o Uhum. senhor acha que realmente, por parte da imprensa, precisa melhorar, capacitar para entender melhor o jogo como um todo, não fazer aquelas análises separadas, cartesianas, que é uma pauta que a Universidade de Futebol bate muito bem na tecla? Acha que tem um espaço para essa evolução, para evitar os embates? Até porque eu costumo dizer, aí sou eu, que eu acho que a imprensa, ela influencia muito o torcedor, né? Porque se ela começa a falar mal demais do treinador, fazer uma análise ruim daquele trabalho, ela vai influenciar a opinião do torcedor, que vai pressionar o clube, e a gente sabe como é que funciona, né? Os dirigentes acabam ficando pressionados pela torcida. Você acha que falta um pouco realmente a imprensa brasileira se capacitar um pouquinho mais para entender o jogo de forma mais holística, de forma mais sistêmica? Uhum. Não gosto de, assim, de individualizar, né, uma observação crítica a uma categoria, mas, claro, a imprensa, o jornalismo esportivo, como todos os participantes, todos os players, vamos dizer assim, da cadeia produtiva do futebol, tem que melhorar, né? A imprensa não fica fora disso, né? É realmente visível, né, que a qualidade, de forma geral, do jornalismo esportivo brasileiro, embora eu acho que ele tenha melhorado em alguns aspectos nos últimos tempos, né? Mas ele ainda vive muito daquele jornalismo opinativo, né? Então, a maioria dos programas de rádio, televisão, é muito no sentido de você dar opinião, adivinhar quem vai ganhar, quem vai perder, quem é melhor, esse é melhor que aquele, E isso não não agrega faz. em nada para o futebol, né? Eu diria que faz parte, é como se diz, é um pouco daquela conversa de bar que às vezes a gente tem, né? E que faz parte da vida, né?
mas precisa ter outro tipo de jornalismo também, mais informativo. Por exemplo, quer ver? Isso não tem nem fora do esporte, né? Que é o jornalismo investigativo, por exemplo. Né? Ele é altamente combatido até. Né? Se você quiser melhorar as condições de trabalho de qualquer atividade humana, você precisa ter um jornalismo investigativo, né, que pesquise, que revele falcatruas, né, corrupção. Esse tipo de trabalho a gente quase não vê no jornalismo esportivo, a gente não vê nem no jornalismo não político até, né, político Uhum. e de outras esferas da atividade humana, social. Né? Então, falta realmente esse espaço. Né? Agora, por que não tem? Porque as pessoas, o que dá audiência, às vezes, é essa conversa de bar, né, cara? Esse é o problema. Né? Se você começa a fazer um jornalismo mais qualificado, por incrível que pareça, você perde audiência. Né? Pelo menos isso é o que relatam, né? Muitas pessoas que a gente conversa, discute sobre esse assunto. Né? Não basta só querer qualificar, mas você precisa sobreviver também. Para sobreviver, você precisa ter audiência. Para ter audiência, você precisa falar um pouco aquilo que vai ter audiência para aquilo que você vai falar. Né? E, às vezes, tem coisas que as pessoas não querem ouvir. Né? Isso é muito comum em qualquer esfera e é triste também. Né? Isso faz com que esse status quo, às vezes, da sociedade, de forma geral, mas também do futebol, permaneça aí como está aí. Né? O senhor está falando assim, eu estou até lembrando, ontem eu fiz a live com o Léo do Cruzeiro, então o pessoal que abriu, os torcedores, todo achando que a gente ia falar desses assuntos, e a gente falando de tática, não sei o que, aí um ou outro torcedor, não, que live chata pra caramba, não sei o que. Então realmente tem um pouco disso. Professor, vamos lá. Uma outra pergunta do Pedro aqui, que é o nosso colaborador, que eu achei muito boa. O senhor acredita que os atletas, em geral, hoje, eles buscam entender as ideias do treinador para poder colocá-las em prática, ou eles só executam aquilo que ele manda? Recebeu para ou ele é mais questionador? Acho que até o Zamorim fala que o atleta é mais questionador hoje, né? Ele fala, por que eu tenho que comer isso? Por que eu tenho que treinar assim? Como que você vê o perfil do atleta hoje? É uma boa oportunidade que o Pedro dá também para falar sobre esse assunto. Né? Tem de todo tipo. Né? Tem os atletas que não querem nem pensar, né? Ele quer realmente seguir ordens. Né? E tem aqueles, como o próprio Mourinho, numa entrevista que a gente até captou para destacar num dos nossos cursos, né? Dizendo que é muito difícil hoje você convencer. Mais difícil é outro motivo para a dificuldade que o treinador tem, né? Que tem principalmente os jogadores, que o próprio Mourinho lida, né? Esses grandes treinadores de grandes equipes no mundo afora, eles lidam com jogadores que têm mais percepção das coisas, têm mais acesso à cultura, têm mais senso crítico, não aceitam qualquer coisa, né? Não se motivam por qualquer coisa também, porque muitas vezes aqui no Brasil essa é uma característica muito marcante, né? O jogador ele quer ser jogador muito para conquistar também coisas que ele nunca teve acesso, né? Então essa vamos dizer assim é o que o Filipão costuma dizer, né? O jogador ele tem que ter fome, né? Fome no sentido literal da palavra, né? Ele tem que buscar uma melhora na qualidade da sua vida, para sua família e tal, então ele luta. Então, isso facilita um pouco o trabalho do treinador, né? Principalmente aqueles treinadores que não têm muito conteúdo, né? O jogador, por si só, ele quer fazer alguma coisa, né? O que muda radicalmente quando o atleta já tem essas conquistas todas materiais, né? Ele já que é uma elite, que são uma percentual muito pequeno dos jogadores, né, de futebol profissional, né, que tem assim, que são esses que a gente vê na mídia, que são os milionários, a maioria é pobre, né? No Brasil a gente tem aí cerca de 26, 27 mil jogadores profissionais.
menos que 5% que a gente pode considerar jogadores que ganham o suficiente para poder dizer que, né, que Uhum. estão bem de vida, né? Só analisar aí os dados que a gente chega a essa constatação. Então, respondendo a tua pergunta do Pedro, né, existem os dois tipos, né, de atleta. Aquele que não se dá o trabalho de pensar, né, só obedece, e tem o treinador também que quer trabalhar com esse tipo de atleta, né, que não quer que o atleta questione muito as suas ordens, as suas orientações, né? E eu, particularmente, acredito que o treinador ele tem que ser aquele que esteja preparado para debater, para discutir, né, com todos os seus atletas. E na medida que ele consegue ter essa liderança, imagina você ter jogadores, esse tipo de jogador que não aceita qualquer argumento, mas integrado dentro de um objetivo comum e levando essa inteligência para dentro de campo, né? Você vai conseguir resultados coletivos muito mais efetivos, né? Isso pode ser utopia, mas a gente vê aqui e ali treinadores que buscam trabalhar essa dimensão, né? De não ter jogadores apenas obedientes, que respeitam as suas orientações, mas que abre o espaço para uma discussão para que haja um consenso na medida que os atletas estejam convencidos que aquela proposta, por exemplo, de jogo, né, do treinador é a mais efetiva, a força do grupo fica muito maior, né? E eles sendo peças participantes, né, desse processo, dessa construção do modelo de jogo que é definido pelo treinador. Professor, interessante. Professor, o futebol brasileiro, salvo engano, ele é muito repleto de modismo, né? A gente viu o sucesso ano passado do Jorge Sampaoli e do Jorge Jesus e não deu outra, né? Esse ano o Santos trouxe um português, o Avaí trouxe um português que já mandou embora, o Red Bull ia trazer um português, depois veio o Felipe Conceição, o Internacional já trouxe um outro gringo, ou seja, o sucesso do São Paulo e do Jorge Jesus criou o alento de que estrangeiro é a solução, né? Como se a nacionalidade já fosse a respectiva qualidade ou a ideia de jogo que vai contra a filosofia do clube. E se a gente for buscar um pouco mais atrás também, quando o Carille foi campeão em 2017, então efetivar o auxiliar é a solução. Depois veio o Filipão campeão, então a volta dos treinadores mais experientes é a solução. Então a gente está sempre nesse ciclo de modismo. Eu te pergunto, por que isso? É realmente a falta de trabalho dos clubes de ter uma metodologia de modelo de jogo documentada, escrita, uma identidade do jogo, né? E aquela identidade que o Leitão fala muito bem nos cursos da Universidade de Futebol, que é quando a televisão está meio ofuscada, você só vê os jogadores jogando sem ver a camisa, mas você sabe qual time está jogando. Então, esse modismo é muito reflexo disso, dessa falta de identidade dos clubes documentarem ela no papel? Não, acho que esse é um aspecto, né, que pode ser considerado, mas não vejo que seja só por aí, não. Mas acho que é um pouco também da percepção que os dirigentes que não são profissionalizados, né, eles não estudam o fenômeno do futebol, não estudam essas questões técnicas, né, porque são eles que contratam os treinadores, né? Então, veja o paradoxo que você contrata profissional, quem contrata os profissionais são não profissionais, né? São eles que têm o poder, né? Então, acho que realmente essa falha de juízo de valor, né, essa fragilidade, ela não tem como não acontecer, né? E aí vira realmente essa febre, né? Como você disse, né? Esse modismo de agora contratar treinador estrangeiro porque ele é estrangeiro, né? E isso não é um fenômeno recente, né? O Brasil, desde o início da década do século passado, né? Que já contratou treinadores ingleses, treinadores uruguaios, argentinos, né? Eu mesmo convivi com alguns, né, quando era preparador físico, aí o Filpo Nunes, que era treinador da academia do Palmeiras, né? Renganeschi,
teve o Dolly Kushner, né, que é um treinador húngaro, que fez assim um trabalho muito, muito, muito interessante no plano tático, em determinados períodos, né? Fleitas Solis, Bela Gutmann, e recentemente também nós fizemos uma experiência com o Balsa, com o Osório, né? Que para mim é um dos melhores treinadores estrangeiros que tiveram entre nós mais recentemente, mas como da mesma forma como hoje é um modismo contratar treinador estrangeiro, a gente ainda convive com aquela coisa de avaliar o treinador não antes de contratá-lo, mas se avalia o treinador depois que você contrata. Eu já vi né, clubes aí, sem querer citar nomes, né, que depois de alguns jogos, né, falar, não era esse o perfil de treinador que eu queria, porque ele é muito isso, é muito aquilo. Ora, essas informações elas estão aí hoje, né? Falar que falta informação é um absurdo total, né? Mas é falta de pesquisa, de interesse e de falta de responsabilidade com o dinheiro que não é do dirigente, né? Esse é outro problema, né? E que ele não é punido pelas besteiras que às vezes eles fazem, né? Alguns deles fazem com um dinheiro que não é dele, que ele nem é responsável por isso, né? Veja hoje, né, que embora o endividamento dos clubes tenha crescido muito, também as receitas cresceram, né? As receitas, num estudos recentes aí que a gente teve acesso, desde 2010 até 2018, nós crescemos os clubes, os 26, 27 clubes, se não me engano, 27 clubes, os principais 27 clubes do futebol brasileiro, eles duplicaram as receitas, né? Mas triplicaram o endividamento, né? O que é isso senão irresponsabilidade de governança? Eu não tenho outra palavra para justificar isso, né? Mas não sei se eu respondi Respondeu? a pergunta. Interessante. Professor, o senhor tem um texto que eu gosto muito, que eu já sempre encaminho para algumas pessoas, que é aquele que você fala do ambiente de correlação e disputa de forças, né, entre os que querem transformar o futebol e os que não querem, querem manter tudo como está. O senhor acha que a gente tem começado a ganhar essa queda de braço, a própria CBF Academy evoluindo aos poucos, né? A gente sabe que na Europa a UEFA já tem a UEFA Academy há muitos anos, a gente começa há pouco, a própria Universidade de Futebol com a iniciativa já há bastante tempo e ganhando força, outras iniciativas como a nossa aqui, a do futebol interativo lá do Nordeste. Você acha que aos poucos a gente está ganhando essa queda de braço? Não sei se a gente está ganhando, não. Ganhando, acho que podemos dizer que não, né? Mas talvez a gente esteja resistindo um pouco mais, né? Eu vejo, você citou, né, do curso da CBF Academy, que eu, como disse no início, eu ministro aula, dou aulas lá, né, na licença A, participo também da licença PRO, em alguns eventos lá que o Maurício, que é o coordenador, e o Oswaldo me convidam, né? É um curso de altíssimo nível, sabe? A gente costuma associar assim tudo de ruim à CBF, né? Mas o curso da CBF Academy é de altíssimo nível, ele não fica devendo para cursos da UEFA, para nenhum curso de alta qualidade. Mas é uma coisa que eu digo lá mesmo, quando eu estou dando aula, né? É um curso inviável para a maioria dos brasileiros, né? É um Muito curso caro, né? que é muito caro para você fazer todas as licenças, você vai ter que gastar 30 mil, Mais de 100. Fora a 40. locomoção, a alimentação, né? Pois é, pois é. Então, isso que assim, os dirigentes da CBF deveriam ficar mais sensíveis, né, para
baratear a capacitação profissional, né? Professor, Porque mas desculpa te interromper. Na Europa é mais acessível os custos lá. É lógico que a gente não pode comparar a renda per capita daqui com o de lá, né? Vai ser, mas proporcionalmente ela é mais acessível? pelo fato de as classes médias, né, nos países europeus, elas são mais robustas do que aqui, né? Aqui nós É. temos, né, então se torna, não são baratos, mas se torna mais viáveis do que aqui, né? Aqui, Uhum. né, eu mesmo, né, como as pessoas sabem que a gente ministra aula lá, pede, será que você consegue para a gente, né, gente que trabalha até em clubes grandes e que não tem recursos para poder fazer o curso, né? Enquanto na Espanha, por exemplo, eles formam, né, através lá dos cursos deles, 50 mil profissionais por ano, né? Porque a responsabilidade não é só para formar treinadores para licença B, licença A, licença Pro, é para Uhum. capacitar todos da cadeia produtiva. Então, até as escolinhas de futebol deveriam ter um selo de qualidade de formação para que você tenha toda a cadeia produtiva sendo qualificada, com profissionais, né? Não é admissível hoje você botar numa escolinha um ex-jogador de futebol só porque ele foi jogador de futebol, sem conhecimentos de pedagogia, de desenvolvimento motor, né? Os conhecimentos mínimos, que às vezes até o professor de educação física tem dificuldade em lidar, né? Mesmo tendo estudado, né? Então, isso é um movimento que tem que ter. E quem é responsável pelo fomento e desenvolvimento do futebol brasileiro no Brasil? É a CBF, ela não é para cuidar da seleção só, né? Ela é para desenvolver, ela tem o compromisso de desenvolver o futebol brasileiro. Não é Ministério do Esporte, que nem tem mais, né? Ministério do Esporte, né? Não é tarefa do governo, não é tarefa, é única e exclusivamente da CBF. Ela que teria que zelar por esse desenvolvimento, né? E a gente nota recentemente alguns movimentos, né, que a gente não via anteriormente, no sentido de ter alguma sensibilidade para essa necessidade, mas ainda muito tímido, muito incipiente, muito longe daquilo que o Brasil precisa. Interessante, professor. A gente já está chegando na reta final, vou fazer as duas últimas perguntinhas aqui. Recentemente eu estava vendo uma entrevista do Mano Menezes e ele fala que para formar o jogador inteligente, né, que é fundamental hoje em dia, o jogador que consiga solucionar os problemas em campo, porque o treinador obviamente não consegue, por uma limitação de fatores, intervir tudo ali na beira, na área técnica. Então, às vezes o atleta tem que saber observar porque o adversário, porventura, fez uma mudança tática, o adversário veio de outra forma que a gente não esperava, então o atleta tem que ter essa capacidade de ler aquilo na hora e tomar as decisões necessárias. E ele fala que talvez o método da repetição, aquela famosa, tem que repetir, treino é repetição, não seja mais tanto ideal, e sim ele passar por uma variedade de experiências, de comportamentos. Como que é a sua análise para formar esse tipo de jogador? É por aí mesmo? Eu não sei, não entendi bem o contexto da fala do Mano, né, que né, eu tenho assim, uma admiração muito grande pelo trabalho dele, já visitou a gente aqui na Universidade de Futebol, até com conversas bastante interessantes, né? São dois aspectos. A repetição, por si só, vamos assim, analisar um pouco o que é a repetição. A repetição, ela pode ser mecânica ou ela pode ser uma repetição consciente, né? Uma vez conversando com o Pelé, até com o Pelé, né, tentando assim, decodificar um pouquinho da sua genialidade, né, ele dizia o seguinte, que ele quando queria melhorar alguma coisa, ele repetia muito aquilo até chegar na perfeição, né? Agora, essa é uma repetição que eu chamo de repetição consciente. É o atleta que quer fazer a, 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 que toma a atitude
de melhorar nisso ou naquilo. Essa repetição ela é absolutamente necessária. Ninguém faz com qualidade qualquer coisa, não precisa ser nem no futebol, qualquer coisa, para você escrever um livro, para você pintar, para você desenvolver uma habilidade no instrumento musical, não adianta ter talento, né? Você precisa ter a prática. Às vezes até você adquire um talento através da repetição, da prática, né? Eu costumo citar o exemplo do Cafu, por exemplo. O Cafu não é exatamente um atleta que nasceu para jogar futebol. Ele quis ser jogador de futebol, passou por 10, 11, 12 peneiras e se tornou pentacampeão mundial, um jogador de destaque no cenário mundial, né? Mas então a repetição, Caio, ela é fundamental. Tem que ter para você aperfeiçoar qualquer coisa, seja um modelo de jogo, você tem que treinar, seja um gesto técnico que você tem falhas, você precisa treinar, ou se você já é bom, você precisa ficar melhor ainda. Então, a repetição ela não pode sair do cenário. Agora, o que eu acho que o Mano quis se referir é justamente de você dar um vocabulário, uma Isso. possibilidade motora mais ampliada e não ficar preso a alguns movimentos padronizados e que tira o melhor do potencial do atleta. Nesse sentido, ele tem total razão e é isso mesmo. Você tem que estimular o atleta a tomadas de decisão, né, a fazer coisas até que o próprio treinador às vezes se surpreende, dentro, é claro, né, de um padrão, de um modelo, de uma forma de jogar que foi combinada entre todos, né? Então, nesse sentido, eu acho que sim, daí essa variedade seria bem-vinda. Bacana, professor. Aproveitar aqui para mandar um abraço também para o Zé Ricardo, treinador, está nos assistindo, nosso Opa, parceiro. Zé Ricardo, sou admirador dele, grande pessoa, grande profissional. Bacana. Professor, a gente tem mais 4 minutinhos, vou fazer uma última aqui para a gente tentar sintetizar de forma mais resumida. Recentemente, eu dei de presente para o atleta do Cruzeiro, Maurício, um livro do Guardiola como prêmio, assim, porque ele deu uma entrevista muito legal no intervalo, uma entrevista totalmente fora da curva que a maioria dos atletas dá, né? Analisando de forma tática, como matriz unificadora dos outros elementos. E eu estava pensando, o quanto que você acha que os atletas estudarem futebol, estudarem tática? Eu sei que tem vários alunos que são atletas aí fazendo curso da Universidade de Futebol, por exemplo, o William Farias, que é nosso convidado de amanhã, ele está fazendo curso de gestão técnica. O senhor acredita que o atleta estudar, fazer esse curso e o feedback que às vezes você tem deles, eles se tornam atletas melhores e mais capazes de assimilar o que o treinador está pedindo? Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, Caio, né? E infelizmente, ainda exemplos como você tá dando, ainda é raridade, né? Mas é absolutamente necessário que os atletas realmente tenham interesse, né? Né? Eu vejo assim, né? Quantas vezes o treinador, às vezes, quer mostrar, dá até de forma mastigada algumas situações de jogos passados ou de modelos de alguns jogos aí que parece que é quase uma punição para determinados atletas, né? Por outro lado, não. Tem alguns que buscam, que tentam ver, pedem, né? A gente fazendo, por exemplo, um trabalho de consultoria no passado no Atlético Paranaense, era bonito de ver alguns meninos indo no setor de análise de desempenho para pegar vídeos seus próprios, né, que foram filmados para discutir, para analisar, os próprios atletas indo ao encontro para buscar, né, se desenvolver, melhorar aqui os pontos fracos, corrigir, né? Então tem os dois tipos de atletas, né? E vão vencer e vão ter mais sucesso, sem dúvida, aqueles que entenderem, que tiverem interesse e quiserem buscar. Não faça isso mecanicamente. Não adianta você ler um livro É,
para dizer que você está lendo um livro só. Você tem que se interessar, tem que extrair alguma lição da leitura, né, de um vídeo que você vê, de um jogo que você assiste, do seu próprio jogo que você assiste, para poder analisar, ter a autocrítica, se você jogou bem, o que você jogou, o que você pode melhorar, né? Esse interesse do jogador eu acho fundamental para que você monte uma equipe realmente diferenciada. Se você não tem esse tipo de jogador, por melhor que seja o treinador, o resultado final vai ser muito inferior àquilo que poderia ser se os atletas se envolverem, se comprometerem com a proposta de jogo que é liderada comandada pelo treinador. Perfeito, professor. Te agradecer. A gente fez 55 minutos aqui de live, um bate-papo muito produtivo, muito legal, várias pessoas acompanhando a gente aí. Então, obrigado por ter cedido mais um tempinho aí para a gente bater essa bola aí. Tá bom, cara. Foi um prazer estar outra vez aí com você e espero ter contribuído aí com algumas reflexões aí da moçada que assistiu. Esse vídeo ele é ao vivo, depois ele fica à disposição A gente vai ou subir ele ele para o sai? YouTube depois. Então, tomara que contribua aí com as... Não demos respostas para nada, né? Mas pelo menos a gente faz a gente pensar um pouco algumas questões que você colocou aí para gente. Tá? Perfeito. E o pessoal que estiver online aí, aproveita a quarentena para estudar. Tem muito curso da Universidade de Futebol lá preparado, gestão Isso técnica, tem que são mesmo. cursos super indicados. Assunto para estudar não falta, não. Então, valeu, Obrigado, viu? professor. Grande abraço. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau.